Reconciliação, união e alegria dos fiéis domina a abertura dos templos da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Esta e outras matérias você confere agora no Jornal da ZIP. Começa agora o Jornal da ZIP com Leda McLaren. Boa noite, seja bem-vindo a este jornal. A Igreja Universal do Reino de Deus, IUR de Angola, reabriu hoje oficialmente os seus templos que estavam encerrados desde setembro de 2020. O bispo Valente Bezerra Luís afirma que a Igreja está unida e de braços abertos para receber outros membros que queiram voltar para a referida organização religiosa. 5 meses depois, estes fiéis voltam a dobrar os joelhos e a orar na casa de Deus. Com cânticos, uma onda de alegria tomou conta de todos os presentes no regresso aos cultos, pelo menos neste templo da Igreja Universal do Reino de Deus de Angola, situado no distrito urbano do Patriota. Antônia e Francisco ficaram felizes por voltarem a frequentar a igreja. Tem uma alegria, é de louvar a Deus, porque fora muito tempo em que a igreja estava fechada e o ser humano não vive sem a presença de Deus. E a presença de Deus, onde habita, é na igreja. Apesar que em casa nós podemos buscar a Deus, mas o culto é importante para o ser humano. Sinto bem, feliz, tranquilo. A pessoa tem sempre sede e necessidade de buscar a Deus a todo instante, a todo momento. Com os irmãos na igreja sempre melhor, sentir o calor do irmão. Os templos da Igreja Universal do Reino de Deus de Angola tinham sido encerrados em setembro do ano passado e reabriram neste domingo sob uma nova direção liderada pelo bispo angolano Valente Luís. União é a palavra de ordem. A igreja está sim unida, embora que existam algumas pessoas que não estão satisfeitas com isso, mas isso é normal. Sabíamos que isso iria acontecer. Nosso objetivo é a reconciliação entre irmãos. O deputado David Mendes também participou do culto. Não é fácil de primeira as pessoas aceitarem. Está-se a reforçar a união. Muitos ainda estão céticos, mas eu acredito que vão voltar, vão aderir à causa. O ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, Jomo Fortunato, reconheceu recentemente a liderança do bispo Valente Luís na Igreja Universal do Reino de Deus de Angola, após a eleição em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no passado dia 13 de fevereiro. Os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus mostram-se satisfeitos com a reabertura dos templos em Luanda depois de muito tempo encerrados. Foi com muita satisfação que os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus em Luanda marcaram presença aqui na Catedral do Morro Bento para adorar a Deus. Estou muito satisfeita, muito mesmo, muito, porque eu estava esperando, não estava a ver o dia nem a hora. E foi uma grande bênção quando eu ouvi sexta-feira que a igreja havia de abrir. Graças a Deus, é uma sensação de alegria, uma sensação de paz e tranquilidade. E estávamos umas ovelhas perdidas, mas graças a Deus hoje estamos reconciliados. Agradeço primeiro a Deus e depois aos nossos governantes que cederam-nos essa alegria. Uma alegria que muitos esperavam com ansiedade de poderem participar nos cultos de forma presencial, aumentando assim o espírito de irmandade entre eles. Era muita ansiedade mesmo, eu dou graças a Deus. É uma grande satisfação agora. Para mim, até estou muito melhor assim. Até vale a pena que permanecesse assim. Coisa muito maravilhosa, não esperava que fosse um culto como aconteceu hoje, mas foi um culto muito abençoado e eu tenho fé que daqui para fora serei uma nova pessoa, um novo homem, todos os dias com Deus. União e reconciliação entre os irmãos é o pedido que o pastor Luís Inácio pede a todos os membros desta congregação religiosa. Todas as pessoas que certamente congregaram, estão em Deus, elas sabem
que conflitos existem, mas os conflitos são para ser superados. E a superação de conflito é a reconciliação, é a união entre os irmãos. Aqui em Luanda, os cultos estarão abertos todos os dias da semana, em pelo menos 5 templos, no Benfica, Camama, Viana, Morro Bento e Patriota. E na província da Huila, os templos da Igreja Universal foram também reabertos esta manhã. Os fiéis destacam a importância do ato. Na verdade é um dia muito importante, um dia de muita alegria, não é? Depois de muito tempo, com os templos fechados, mas também é um dia que fica marcado não só para os fiéis da igreja, assim como também todos os angolanos em geral. É um dia que para nós é um dia de reconciliação, não é? E temos pautado, conforme a Bíblia nos tem ensinado, né, sobre a reconciliação. E aqui nós estamos, mais uma vez, pedindo que a todos que quiserem se juntar a nós a essa festa, estão à vontade. Essa não vou dizer que é uma vitória só para os fiéis, não é? Mas é uma vitória para o povo angolano, não é? E a luta que nós travamos não se trata de luta de poder ou xenofobia, não. Trata-se exatamente da preservação da nossa identidade, da nossa cultura, aquilo que são os nossos costumes. A reabertura a nível do país começou hoje, mas a Huila sempre esteve aberta, exatamente, só para que as pessoas saibam deste pormenor. Os próximos desafios, na verdade, é lutar para mantermos a coesão, a união e, sobretudo, procurar, não é? Ajudarmos o governo, não é? Uma vez que a igreja é parceiro do governo, não é? Procurar trabalhar e criar exatamente infraestrutura de impacto social. A escassez de chuvas e a subida dos preços dos fertilizantes estão entre os fatores que contribuem para o aumento do preço dos produtos do campo nas províncias do Huambo e Bié. A banheira de batata rena, por exemplo, que custava 2.500 kwanzas, custa agora 8.000 kwanzas. Agora 6.000. O óleo estava 60, agora é 1.500. Já não há muita diferença em comprar legumes, vegetais, tubérculos e grãos nos mercados rurais de outras províncias, comparado com os mercados da capital Luanda. Assim dizem os clientes e revendedores. Estamos no mercado rural de Chikala Choluanga, no Huambo. A batata está 8.000. Sim. Por que 8.000? 8.000 através do adubo junto com a chuva também. A chuva também está falha. Os clientes só estão a perguntar e não estão a comprar. Nós que dormimos aqui, passamos a noite aqui que vendemos a 8.000. Vocês recebem já o produto diretamente de quem sai da lavra, né? Sim. Está caro ou está barato? Está caro. Antes comprávamos banheira com 2.500. Para nós, Candongueira está mesmo mal. Não está a faturar muito esses dias? Não está. Assim, esse já tomate e cebola, a caixa 5.000, 4,5. A banheira da cebola estamos a comprar 5.500. Depende só já da mamãe que vai vir da lavra. De manhã seguramos o repolho, já deixamos tanto aqui, 13.000, 4.000. E a cenoura? A cenoura não encontramos. Os vendedores e revendedores comparam os preços dos principais produtos da cesta básica como um dos fatores da subida dos preços dos produtos do campo. O arroz comprávamos a 450, estamos a comprar 600. O quilo? Sim. Também subiu muito? Subiu. O óleo é 1.300. Sim. O mercado rural de Chikala Choluanga funciona como uma placa giratória comercial desta região. Mas daqui chegam pessoas de vários pontos do país, entre clientes, vendedores e revendedores. Por uma razão, a atração dos preços baixos. Mas, em função das circunstâncias e dos fenómenos da seca e também da alteração dos preços do adubo, trocou as respostas de quem pensou em adquirir aqui produtos a preços baixos. Eu vinha me caular também, está saindo um ambo, vinha caular aqui. Caular o quê? Caular mesmo batata. A bacia de batata está 7.000,
Já 6,5. Então, naquilo de conversar com as colegas, me deram uma experiência que não, no Ambo sai abacate na Praça de X, se você vai lá, compra, vem em Luanda, é capaz de render qualquer coisa. Fiquei a saber que veio de Luanda. Sim, sim. Vim fazer comércio. Faz sempre esse trajeto? Não, por acaso é a minha primeira vez. E o que está a achar? Até é viável. Já sabe que já foi mais barato ainda. Sim, exatamente. Agora subiu, as coisas subiram. Não dizem porquê? Eu acho que é devido à seca. Devido à seca, mesmo conforme a economia está. Já os agricultores apontam a carência do adubo e a escassez das chuvas como estando na base da subida dos produtos agrícolas. Porque fertilizante é muito caro. Vocês não têm recebido fertilizantes grátis por parte do governo? Não. Não, isso é mentira. Preço, o tauro é 26. Aqui... 26 que é? O saco? O saco, 26 a 25. Quantos quilogramas? 40 quilogramas. Aqui a Ferta Angola também 40 quilogramas. Quanto? É 22. Através do próprio sol, a chuva não caiu, de princípio. Segundo, as coisas todas estão alteradas. Já não temos como. As coisas da praça tudo está bem caro, da loja. Mesmo até isso do campo, também tudo está caro. Segundo os comerciantes, a tendência é piorar, ao invés dos preços baixarem. Porque as coisas que estamos a ver hoje em dia estão mais mal. E esta é a melhor época para comprar abacate e limão. Os preços são acessíveis. O país registrou nas últimas 24 horas 57 casos novos de Covid-19, um óbito e 2 recuperados. Foram processadas um total de 3.709 amostras. Em estúdio, Dr. Jeremias Agostinho. Boa noite, doutor. Boa noite, Leila. Antes de olharmos para os números das últimas 24 horas, começamos por olhar para a questão da vacinação que já decorre no nosso país. Amanhã começam a ser vacinadas que lidam com as crianças mais novas do pré-escolar. Exatamente. Bem, as últimas 24 horas foram para o repouso merecido das equipas que têm estado a trabalhar nesse processo. Em relação à vacinação que terá início amanhã, ela é fundamental, porque isso depois irá claramente influenciar no reinício ou não do ensino pré-escolar. Agora, um aspecto que está a ser realçado pelas autoridades é que as pessoas devem previamente fazer um pré-cadastro para poderem ser vacinados. É preciso perceber que esse pré-cadastro que se exige, na verdade, ele faz com que o processo seja mais célere. Ou seja, amanhã, com a sua folha impressa, tão logo chegue no posto de vacinação, pelo sistema que se utiliza, consegue-se rapidamente saber quem é, fazer essa vacinação e em menos de 30 minutos esse processo pode ser concluído. Ou seja, ontem podemos ver isso na vacinação que houve aos efetivos da Polícia Nacional, no Instituto Osvaldo Serra Van Dunen, em que eles chegaram, efetivamente, cada um com o seu papel, já haviam feito o pré-cadastramento e foi bem mais fácil para a equipa poder atendê-los de forma rápida, que é o que queremos todos, né, quando chegamos a um momento assim. E não é uma questão de burocracia, quem diga não é burocracia, não é uma questão de burocracia, é mesmo em si de organização e celeridade no processo, porque acreditamos que os professores são um número bastante elevado e todos, aonde querer chegar no centro de vacinação, serem vacinados e logo em seguida continuarem com as suas atividades. Mas neste caso, quem poderia tratar do pré-cadastramento? A instituição? Se as instituições assim o fizessem, seria muito mais fácil, iria facilitar. No caso dos profissionais de saúde, foi justamente este processo que ocorreu. As áreas de recursos humanos, pelo menos digo na instituição em que trabalho, a área de recursos humanos fez o prévio cadastramento de todos os trabalhadores e enviaram-nos as fichas e quando fomos para lá o processo foi bastante célere. Em relação às vacinas, há mais que se lhe diga, Dr. Jeremias Agostinho, há algum ceticismo, algumas dúvidas, alguma insegurança? Vimos a Ministra da Saúde garantir que não há razões para preocupações, vimos a OMS esta semana também vir garantir que não há razões para preocupações, existem alguns problemas sim, mas isso acontece até com os fármacos que estão no mercado há mais tempo.
Exatamente. Os efeitos adversos que muitas pessoas estão a relatar são comuns, não só na vacina, mas em muitos medicamentos que nós fazemos no nosso cotidiano. Inclusive para as crianças, todos nós, quando éramos crianças, fizemos uma série de vacinas e muitas vezes os profissionais alertaram que algumas dessas vacinas poderiam causar essas reações. Efeitos. E há crianças que reagem mal, há outras que não? Há outras que não. Da mesma forma também conosco. Eu, por exemplo, fiz a vacina e não apresentei qualquer efeito adverso. Alguém apresentou, mas isto é perfeitamente normal. Agora, o facto, e isto se calhar é que está de sensibilizar as pessoas, de a nível de alguns países da Europa ter havido pessoas que tiveram reações mais graves e terem suspendido a vacinação de alguns lotes. Isto é que é preciso, se calhar, informar as pessoas. Não é a vacina como tal. Não é a vacina as vacinas trazem um lote. Aliás, todo medicamento traz um lote. Exatamente. Então são alguns lotes que foram cancelados. E há aqui um aspecto também que esta vacina que teve este efeito foi a produzida justamente na Inglaterra. As nossas vacinas que foram ofertas da iniciativa COVAX, elas foram produzidas na Índia. E até agora, não só Angola, como outros países que também beneficiaram, estamos a falar do Ghana, do Côte d'Ivoire e não só, não têm apresentado qualquer aspecto de tão grave relativamente aos efeitos adversos. Mas parece que há algumas é para ficar pessoas... tranquilo. Algumas pessoas, fica-se com a impressão, Dr. Jeremias, de que existem pessoas com vontade de desestimular a toma da vacina por parte dos angolanos, fruto das inverdades que são publicadas. Circulou a notícia de que o vice-presidente da Casa CE teria tido reações totalmente adversas em relação à vacina e que ele próprio havia dito que se soubesse não teria tomado a vacina. Mas ouvimos hoje na Rádio Nacional de Angola o senhor vir desmentir, portanto dizer que não é verdade, que ele também não teve reações adversas. Mas a questão é, porquê é que existem pessoas com a vontade de desacreditar o que está a ser feito em relação à vacinação entre nós? Exatamente, isto é algo que é difícil de perceber, porque desde o princípio da pandemia, a chegada das vacinas foi o que nós sempre almejamos, porque sabemos que é uma das formas de controlar a evolução da pandemia. Eu acho que quando há feitos que são de facto positivos, nós temos que valorizar, e esse é um deles, e felicitamos a todas as pessoas que estão em frente deste processo, mas parece que há pessoas que têm sempre uma tendência de querer ver o país regredir e vão produzindo informações como estas. Eu tenho conhecimento até de profissionais de saúde que têm tido um comportamento semelhante e não deve ser. Nós que somos profissionais de saúde, as pessoas ligadas à comunicação social, temos uma responsabilidade acrescida em relação a este processo. Temos que passar as informações com verdade. E a verdade nessa altura é que a vacina não apresenta efeitos a nível do nosso país que são deletérios e se deve estimular as pessoas que fazem parte dos grupos selecionados a participarem da vacinação sem sombra de dúvida. Dr. Jeremias, podemos olhar rapidamente para os números das últimas 24 horas, 57 novos casos, 1 óbito e 2 recuperados. Aqui um aspecto positivo é o número de amostras que foram processadas nas últimas 24 horas. 3.709. Exatamente, um número bastante elevado. Nós há muitos dias que não tínhamos o número de amostras tão elevado e ainda assim não houve uma alteração significativa no número de casos que foram identificados. Não passamos da casa dos 2 dígitos, quer sejam em casos novos ou em óbitos, ou seja, e vamos mantendo esta tendência de estase da Covid a nível do nosso país. Dr. Jeremias, obrigada por ter estado connosco mais uma vez. Muito obrigado. Boa noite, continuação de um ótimo domingo. Muito obrigado, igualmente. Obrigada. Damos continuidade a este jornal dizendo que a capacitação e empoderamento das mulheres constitui um dos principais desafios para as mulheres no período de pandemia que se vive no mundo. A deputada Júlia Ornelas acredita que a mulher angolana tem um caminho traçado rumo à liderança, mas reconhece ser preciso olhar mais a fundo para a mulher rural e tornar o processo de alfabetização contínuo. A pandemia da Covid-19 desafiou muitas mulheres a reinventarem-se e criarem oportunidades de negócios a partir de casa. É o caso da empresária e artesã Neuza Bicho, que com um negócio criado em tempo de pandemia consegue obter uma boa renda mensal. Tirando do material, eu ganho mais ou menos de lucros de 50% a 60%. Vale a pena. Para esta empresa, o desafio foi ainda maior,
porque traz até os seus clientes produtos fabricados em Moçambique. Por vezes trazemos mesmo a partir dos voos, outras vezes trazemos a partir dos caminhões que vêm, nesse caso. E para incentivar outras mulheres a empoderarem-se não só, o Comitê do Distrito Urbano da Maianga realizou um encontro com mulheres da sociedade civil com o tema Mulheres na Liderança, alcançando um futuro igual em um mundo de Covid-19. Mas que as mulheres têm que continuar a estudar, a preparar-se cada vez mais, a não olhar-se como seres fracos, mas sim a que precisam de uma oportunidade, a que precisam de preparar-se cada vez mais para atingir todo e qualquer nível. Capacitar-nos, vamos juntar-nos 5, 3, 10 pessoas e vamos aderir a um projeto, vamos fazer com cabeça, tronco e membro e vamos ter acesso a esse projeto, vamos alavancar. Por quê? Porque pode ter a certeza que dessas 10, 5 mulheres que derem este passo, vão conseguir gerar emprego para N outras pessoas. A deputada Júlia Ornelas acredita que a mulher angolana tem um caminho traçado rumo à liderança e deve-se olhar mais a fundo para a mulher rural e alfabetizá-la. Formação é importante, nós já fomos líderes deste processo de alfabetização, caímos um pouco, é preciso retomar essas questões da alfabetização, não podemos em pleno século XXI termos o analfabetismo a crescer no nosso país. Então, paralelamente ao trabalho que é feito no setor informal, que é coberto maioritariamente por mulheres, é preciso que elas, para evoluírem, têm que estudar. No encontro com mulheres da sociedade civil do Distrito Urbano da Maianga, as mulheres puderam debater vários temas relacionados à vida social e económica e expor produtos diversos criados em tempos de Covid. Dentro de instantes vamos para a revista Zimbo, em estúdio já os nossos convidados habituais, Laurindo Vieira e David Mendes, são os senhores que vão estar connosco para olhar para as notícias que fizeram manchete ao longo da semana aqui na TV Zimbo. Faça connosco um intervalo, regressamos em um minuto. Estamos de volta, convido a acompanhar connosco a revista Zimbo. Com mais de 1000 projetos, o PIM já consumiu mais de 150 mil milhões de kwanzas. A diretora nacional do investimento privado diz que a preocupação é evitar desvios de verbas, a exemplo do que aconteceu em vários municípios com o programa de combate à pobreza. O programa foi iniciado em abril do ano passado, com a intenção de responder à ausência de infraestruturas sociais nos municípios do país. Em 11 meses foram concluídos 86 projetos. Temos em execução cerca de 1.472 projetos, o que corresponde a uma execução acumulada de cerca de 151 mil milhões de kwanzas. A experiência de outros projetos obrigou o Estado a utilizar um programa específico para controlar o uso das verbas canalizadas aos municípios e, assim, evitar que sejam desviadas para outros propósitos. Ele quase que garante uma boa execução. Mas o que é que esse modelo permite? Permite identificar muito rapidamente qualquer tentativa de desvio. Por quê? Se eu valido uma fatura que é distrita a um auto de medição, eu indico à unidade orçamental que ela só pode pagar aquele valor respectivo àquele grau de execução adstrita a um determinado projeto. E essa execução é registrada no sistema. Então, se eu, ao analisar o sistema, verificar que ele pagou outro projeto, muito rapidamente bloqueia-se essa execução. A Comissão para a Implementação do PIM é coordenada pelo Ministro do Estado para a Coordenação Econômica e teve nesta terça-feira a sua segunda reunião de balanço. Em estúdio para a revista Zimbo, Laurindo Vieira. Boa noite, doutor. Muito boa noite. E David Mendes. Boa noite, doutor. Boa Obrigada noite. por estarem aqui. Vamos começar a olhar para o PIM. O governo acabou por criar um modelo, adotar um novo modelo para
tentar fazer com que os gestores não desviem os valores que estão disponibilizados para a implementação do PIM. Doutor Laurindo, começo por si. A questão é, acredita no funcionamento efetivo deste novo modelo? Bem, em primeiro lugar, dizer aqui que o modelo é uma forma de controlo, uma forma de fiscalização e é também uma forma de conseguir maior rigor. A questão da credibilidade, se o projeto há de funcionar, eu acredito que sim, que há de funcionar. Mas há aqui um aspecto que eu considero negativo, que eu gostava, se me permitir, que eu gostava de abordar. Apesar de todo o aspecto positivo deste modelo, mas há qualquer coisa que a mim deixa-me assim com alguma tristeza. Porque, na verdade, isto implica também olhar para os gestores e não acreditar nos gestores. É um passaporte de falta de confiança aos gestores. E isso parece uma coisa trivial, parece uma coisa sem nexo, mas tem uma dimensão socioantropológica muito profunda e até socio-histórica. Porque veja o seguinte, durante muitos anos nós, os negros, quando colonizados, antropologicamente fomos consideradas crianças adultas porque ou fomos considerados de não termos autonomia moral, autonomia de poder fazer. Nós tivemos que contornar a história, como se diz. A nossa luta pela independência veio mostrar ao mundo e a todas as teorias higienistas sobre racismo e xenofobia que nós, os africanos, negros, temos capacidade de ser donos da nossa autodeterminação. Então, quer dizer, em matérias deste nível, há aqui uma questão que se coloca. Será que ainda não atingimos autonomia moral? Será que não atingimos autodiretividade no sentido de percebermos que aquilo que não é nosso não deve ser mexido, que aquilo que não é nosso, que é de todos, deve ser regido, que nós, por todos, que nós apenas somos administradores de um bem que não é nosso? Então, quer dizer, agora eu lhe pergunto, o que é que lhe parece, doutor? Já atingimos este grau de maturidade e compreensão das coisas ao nível que está a apresentar? Eu considero que sim. Na generalidade já. Agora, o que é necessário é uma formação moral, cívica, em determinados contextos, para que as pessoas possam compreender algumas destas construções ligadas até à própria socioantropologia. Porque já não podemos continuar a dar tiros nos próprios pés. Já volto a si. Doutor David Mendes, eu coloco a mesma questão que coloquei ao doutor Laurindo. Acredita no funcionamento efetivo deste modelo? Não. Não, porque se falhou com o combate à pobreza, com esse vai falhar. E vai falhar por quê? Porque não há um sentido de responsabilização criminal. Porque não podemos estar permanentemente a arranjar mecanismos para fugir aos corruptos. O primeiro indício de corrupção tem que se cair em cima da pessoa, não basta ser exonerado, responsabilizá-lo criminalmente para que sirva de exemplo. Não podemos estar a criar esses artifícios. Estamos a fazer a medição financeira, tudo bem. E quem vai fazer a medição de execução e de qualidade? Porque ele pode cumprir com as medições financeiras e matemáticas, porque tinha que ter 1/3 da obra, 2/3, e a qualidade. Quem vai medir a qualidade? Eu acho que a administração não pode continuar a aceitar que indivíduos sem caráter façam parte da administração. Mas como é que se altera isso, doutor David? Medidas de punição exemplar. É preciso que as pessoas saibam que, se cometerem este crime, serão exemplarmente punidos. E essa punição exemplar serve de medida de prevenção geral, para que todo mundo saiba que, se estiver a ocupar um cargo público e não der uso devido ao dinheiro público, sabe que o fim último será a cadeia. Doutor Laurindo, o programa de combate à pobreza falhou em muitos casos e mesmo assim continuou-se a injetar dinheiro nas mãos destes gestores. Acredita que isto não vai acontecer com
o PIM, apesar deste modelo criado? Dizia que era necessário apelar-se à consciência, ao bom senso, à maturidade, à responsabilização. Sim, mas Leda, veja o seguinte, em outras realidades, mesmo existindo a tal criminalização, as pessoas não necessitam de passar pela criminalização e cumprem porque têm idoneidade moral, porque têm ética. Nós temos idoneidade moral? Nós temos idoneidade moral, temos ética. O que é necessário é reforçar estes comportamentos. Como é que isso pode ser reforçado? Estes comportamentos são reforçados, primeiro, a partir de uma educação para a justiça. Isto é fundamental, educar para a justiça. Já Piaget dizia isso. Mas isso em que momento, doutor? Em que momento da vida? Já adultos com vícios e hábitos ou enquanto mais novos ainda? Primeiro que começa na escola básica, mas isso não implica dizer que o adulto não possa ser reeducado. Para o adulto não é uma educação, é um processo de reeducação. E o processo de reeducação, quer o processo de educação, é permanente e sequencial. Aliás, já Plutarco dizia, para um ser consciente, existir significa mudar. Mudar significa educar-se indefinidamente. Então não há tempos nem fases para a educação. Toda época é para educar. Por isso eu acredito que a lei deve funcionar, como foi dito, acredito. Mas é necessário que as pessoas, de forma autónoma, a chamada autonomia moral. O indivíduo, as pessoas não acreditam muito, mas nós temos que acreditar em nós. Quem é que vai acreditar em nós? Agora é só para terminar. Quando o Dr. David Mendes diz que indivíduos sem caráter não deviam estar nestas instituições, o caráter é um construto psicológico que só é mensurável quando o indivíduo comporta-se de uma determinada forma. Antes disso, você não consegue determinar o seu caráter. E também não vai expulsar todas as pessoas sem caráter da administração. Há que reeducá-los. Mas alguns são reincidentes, doutor? Mas não vai deitá-los fora. Por isso, quando são reincidentes, por isso é que está o lado criminal. Doutor, o lado criminal funciona deste lado. Há aqui uma questão que não podemos tentar tapar o sol com a peneira. Não se trata de tapar o sol com a peneira. E por que que isso acontece? Porque os administradores, diretores e outros são ativistas políticos. Não, estava a demorar. Não estava a demorar, temos que ter coragem de dizer isso. Eu até felicito um governador que assumiu que ele era ativista político. Eu até felicito isso, porque no mínimo teve coragem de dizer qual era o seu papel. Mas ele pode ser ativista político e ser um bom gestor. Não. Então será que é a dimensão da gestão política que faz com que ele seja corrupto e automaticamente seja incapaz? Doutor, o Estado tem de ser despartidarizado. O que é isso de despartidarizar? Vê-se o técnico e não se vê o militante. Primeiro está o técnico, depois está o militante. Nós estamos a fazer o inverso. Primeiro vemos o militante, depois é que procuramos o técnico. Eu sei que é um erro, eu concordo consigo. Então, temos que cortar isso agora. Eu sei. Temos que cortar isso agora. Mas então acredita que todo técnico que é militante é incapaz? Na sua maioria. Por quê? Por ser militante? Qual é a variável mensurável que lhe faz crer que o fato de ser militante é incapaz? Doutor, porque ele não é escolhido pelo mérito, ele é escolhido pela sua militância. Então, se formos aqui por uma amostra, todo um militante, pela amostra, é incompetente, não tem mérito. Não é por aí. Não é por aí. Todo funcionário público não é militante. Perfeitamente, acredito. Então, tem que separar o militante. Na função pública não há militantes, há servidores públicos. Eu não estou a dizer o contrário, eu concordo consigo plenamente. Temos que separar eu concordo plenamente. A minha questão é só essa. Quer dizer, o fato de ser militante do partido, neste caso do partido MPLA, que ocupa uma administração, é incompetente por ser militante. Por ser colocado aí na sua qualidade de militante. Então, essa qualidade de militante é que lhe leva a ser incapaz. Que leva a agir segundo o seu entendimento, que está aí para servir o partido e não está para servir o Estado. Eu percebo, e até por isso é que eu digo, que é necessário que se reeduque, que se reforce. Acredito nisso. É necessário que acreditemos no ser humano. É necessário. Aliás, o Dr. David Mendes está sempre a dizer, temos que acreditar em nós, temos que acreditar no angolano. E aqui está a oportunidade para acreditarmos no angolano, independentemente da questão partidária. É isso, nós para acreditarmos. Criarmos autonomia moral das pessoas, criarmos a capacidade deles aprenderem quem sou eu. Doutor, o que é que eu posso fazer? Sabe por que as pessoas correm atrás dos partidos políticos? Não sei. Ter função política. Porque você quando... Mas é na generalidade?
É o que se vê. É o seu caso? É o que se vê. É o seu caso? Se me quiser atribuir essa... Não, eu não. O senhor é que está atribuindo. Mas eu fui para o governo. Eu apenas questionei. Eu fui para o governo porque era político. Eu não faço essa atribuição. Eu fui para o governo. Apenas questionei. Eu fui para o governo. Se na generalidade é assim, se foi também o seu caso. Eu fui para o governo por ser político. Não fui ao governo por ser tecnocrata. Foi ao governo por ser tecnocrata? Não. Por ser político. Eu não fui ao governo por ser tecnocrata. E enquanto foi político, tornou-se incompetente por ser político? Aí funcionou aquilo que chamamos o caráter. Porque a pessoa diz, eu estou aqui não para me servir, mas para servir. Autoestima todos têm. Autoestima todos têm. Por que é que nós não somos capazes de ver um país distante dos partidos políticos? Não, eu acho que o Dr. David Mendes resvala sempre para o campo partidário. A minha questão aqui é o campo da compreensão, da autoconstrução do indivíduo. E a minha preocupação com aquilo que eu acabei de referir é que 45 anos depois de sermos independentes, ainda não acreditamos na nossa capacidade. Não está aí, doutor. 45 anos depois, ainda não compreendemos, doutor Aviso, ainda não compreendemos que não devemos roubar. Mas então o Ministério está a dizer, está a tentar criar armadilhas para os gatunos. Perfeitamente. Quer dizer, nós temos uma administração de gatunos. David Mendes está a dizer por palavras mais básicas, se calhar aquilo que eu expliquei por palavras um bocadinho mais cuidadas. Então vamos separar o trigo do joio. Então, é isso os gatunos que vão para a cadeia. Este modelo, com toda a vantagem que ele tem, não deixa de ser uma falta, não digo uma falta de respeito, uma falta de confiança ao gestor. Porque o gestor é tido a partida como ladrão. Sim, então qual é o caminho? É criarmos armadilhas para que o gestor caia ou escolhermos o gestor com idoneidade? Podemos começar a escolher por idoneidade, é um caminho. Podemos continuar a formar aqueles que não têm idoneidade, porque a idoneidade não é vitalícia, ninguém nasce com idoneidade. Não existem sistemas perfeitos. Os sistemas renovam-se constantemente. O ser humano passa sempre pela lógica da autoconstrução. Na teoria de que o cabrito come onde está amarrado. Não é, porque não é bem assim. O que está aqui a dizer é que os cabritos estão a comer onde estão amarrados. O que está a dizer ali, em certo sentido... Só estão a tentar, não é, diminuir a corda do cabrito. Tá bem, mas vamos chegar a um momento, talvez com o David Mendes, estamos a falar a mesma linguagem por sonetos diferentes. Vamos chegar a uma fase que a lei está lá, o sistema está lá, as pessoas, por uma questão de autonomia moral, não farão isso. Porque hão de compreender que isto não se deve fazer. É isso que chama autonomia moral. É isso que falta a muita gente. Sabe com que idade é que se constrói a autonomia moral? Há pessoas que morrem sem conseguir atingir a autonomia moral. Aliás, basta ver, vou dar um exemplo muito concreto. No trânsito. Nós estamos no trânsito, estamos numa faixa, e há indivíduos que vão para uma outra faixa. E quando está o agente regulador de trânsito lá acima, ele olha para o regulador de trânsito e volta para a faixa. Isto é falta de autonomia moral. Não, sabe porque é que ele volta para a faixa? Só faz se tiver um indivíduo que lhe obriga a fazer as coisas. Não é indivíduo, é a sanção. A sanção que virá. Bem, nós vamos continuar, senhores, atenção. De persuasão. Sim, nós vamos continuar porque temos outros temas a abordar. Aliás, temos vários, esse foi apenas o primeiro. Os líderes da UNITA, do Bloco Democrático e o político Abel Chivucovuco afirmam que a proposta de revisão pontual da Constituição não resolve os problemas económicos e sociais que o país enfrenta. A afirmação foi feita durante a apresentação de uma declaração conjunta. Adalberto Costa Júnior, Justino Pinto de Andrade e Abel Chivucovuco voltam a concertar posições sobre a atual situação do país. Os políticos promoveram mais uma conferência de imprensa e desta vez para a apresentação de uma declaração conjunta sobre a revisão pontual da Constituição. Não há nada nestas propostas sobre o sistema de governo. Não há nada nestas propostas sobre a eleição do presidente, sobre o sistema eleitoral. Não há nada nestas questões sobre os aspectos fundamentais que a sociedade debate há muito tempo. Devemos ficar atentos, conhecedores que somos do MPLA, temos que pensar que com certeza estão a meter armadilhas num lado qualquer. A primeira armadilha que devemos evitar, e aí estamos de acordo com o meu irmão Adalberto Costa Júnior, não nos levem a uma discussão substantiva que lhes permita adiar as eleições. Então, vamos agora discutir o que acharmos essencial,
que é fazer com que o presidente seja eleito diretamente e melhorar os organismos, as instituições que conduzem as eleições e deixamos o resto do modelo do Estado, do sistema político para depois das eleições. A corrupção está no MPLA e por isso mesmo o MPLA tem que se afastar do poder, fazer uma cura de oposição para se limpar do mal que tem dentro de si, que produziu durante estes anos aquilo que nós hoje temos, aquilo que são os marimbondos, que afinal é o MPLA. Os marimbondos é o MPLA. Esta é a segunda conferência de imprensa promovida pela UNITA, Bloco Democrático e o político Abel Chivukuvuku em menos de um mês. O primeiro encontro com os jornalistas realizou-se no passado dia 18 de fevereiro. Dr. David Mendes, começo por si. Chivukuvuku diz que a revisão pontual da Constituição não resolve os problemas económicos e sociais do país. Que leitura pode ser feita a esta afirmação? Mas, desculpa, uma revisão constitucional é que vai resolver os problemas económicos? Os problemas económicos não se resolvem com a Constituição. Resolve-se com outros diplomas, o Orçamento Geral do Estado, o Programa do Governo e outras ações, e não com a Constituição. Porque a Constituição fixa linhas políticas e não linhas executivas. As linhas executivas são criadas pelos diplomas secundários, o Orçamento Geral do Estado e os programas do Governo. Agora, eu não entendo, às vezes, nós os políticos, né? O que o outro faz não presta. O que presta é o que nós fazemos. Quer dizer, o presidente não tomou nenhuma iniciativa, não prestava porque não tinha iniciativa. Toma iniciativa, não presta porque a iniciativa não é boa. Mas a iniciativa é dele. E volto. Sim. Os políticos têm o Parlamento, a UNITA, o Bloco Democrático, por intermédio da Casa CE, estão no Parlamento, tenham iniciativas legislativas nesta matéria. Consertem, porque a oposição toda junta não tem 1/3 para revisão constitucional. Conserte com as outras forças políticas, reforce o seu papel de luta eleitoral para conseguir os votos necessários para uma alteração constitucional. Porque a alteração constitucional é uma razão política. E essa razão política busca-se do eleitorado. É o eleitorado quem determina quem, num determinado período histórico e concreto, pode tomar esse tipo de decisões. Dr. Laurindo Vieira, é coerente pensar-se que a revisão pontual da Constituição, de uma Constituição, da nossa no caso, possa resolver problemas económicos e sociais do país? Ou, falando deste jeito, o político Abel Chivukuvuku queria chamar a atenção para a forma como se está a viver neste momento o país em relação às questões sociais e do ponto de vista económico? Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que temos problemas sociais. Isto não constitui segredo para quem quer que seja. Não é novidade dita nem pelo Dr. Abel Chivukuvuku, nem por outro membro do triunvirato. Todos sabemos que existem estas situações, e já foi dito e muito bem, que há outros aspectos decorrentes da ação governativa na vida cotidiana, na vida do Executivo, que podem ajudar a resolver os problemas da fome, da pobreza, da falta de água, os problemas mais estruturais da economia, através da implementação e formulação de políticas e projetos públicos virados para um sistema económico mais desenvolvido. Agora, há aqui um aspecto que também nós devemos entender, que nós estamos a viver um momento de muita furia, em função de toda esta situação que se está a decorrer devido à reforma pontual da Constituição. E o discurso político transmutou-se para o discurso político partidário. O discurso político partidário é diferente do discurso político. O discurso político partidário é um discurso que assenta muito na crença do meu partido, na valorização do meu partido sobre os outros partidos. Por isso, é um discurso muito assente também na emoção e muito pouco assente na racionalidade. O discurso político partidário tem muito da autovalorização e da depreciação do outro.
O que é meu é bom, o que é do outro não presta. E por isso, nesta fase, nós ouviremos de muitos políticos da oposição, e é muito normal que o façam, vários discursos a criticar, a contrariar, a dizer que isto não é bom, a dizer que faz parte do jogo político, já aqui foi dito, mas também faz parte do próprio discurso político partidário. Mas há alguma inverdade nisso ou não? Se há alguma inverdade, eu acho que a questão aqui não passa por haver alguma inverdade ou não. Passa por onde? Passa pelo seguinte, assim, se nós olharmos para esse discurso político partidário, nós temos que perceber que o discurso político partidário recai numa outra lógica. Qual é a lógica? É a lógica de quem governa tem que saber com que adversários pode contar. Contar não para o bem, mas para o mal, vamos chamar assim. E neste momento, se olharmos para o mercado angolano, o mercado político angolano, e é assim em qualquer mercado político, o MPLA, que é o partido que governa, tem duas oposições, ou tem uma oposição dupla. Tem a oposição partidária e tem a oposição social. A oposição social deriva de todos os aspectos das políticas públicas que até certo ponto não foram resolvidas e que a oposição há de tocar sempre sobre estas situações. Como é que se resolve isso? Resolvendo os problemas da água, da eletricidade, da energia e outros que enfermam a vida da população, retira-se todo o protagonismo da oposição, porque a oposição fica sem discurso para poder fazer as críticas que faz. Então, esta situação está nas mãos de quem governa. Aqui uma coisa que eu sempre esperei desse grupo, sim, dos três, 2 partidos mais um, era mostrar como é que esse grupo está a preparar uma oposição às eleições. Como é que se vai concorrer para as eleições? Vão correr apenas numa única bandeira? Vão arrastar consigo outros partidos? Vão arrastar consigo outras personalidades? Acho que isso é que tem interesse, porque o resto é discurso político. Como é que vamos, Adalberto da Costa Júnior e Abel Chivukuvuku, como é que se vão entender entre os dois quem vai ser o cabeça de lista numa possível coligação? Nós estamos aqui a falar de coisas simples. Já ouvimos do secretário-geral da UNITA que não está a ver lá o Abel Chivukuvuku. Não estou a ver o Abel Chivukuvuku a ir para o Bloco Democrático, não é? Como se fala, a ir para o Bloco Democrático para ser o presidente do Bloco Democrático. Aí encontraram um entrave, sabe porquê? Porque o Bloco é um partido de quadros, não é um partido de massas. Iam sentir-se inferiorizados. Bem, este é o assunto que nós vamos. Doutor David, não, vou deixar-lhe continuar porque este é o assunto que vem a seguir. Tá bom. Então vamos continuar a abordá-lo. São só alguns minutos. Os líderes da UNITA, do Bloco Democrático e o político Abel Chivukuvuku afirmam que a proposta de revisão pontual da Constituição, este é o assunto que nós já abordamos. Pois é, a seguir seria a direção da Casa CE que suspende o Bloco Democrático das funções de vice-presidente da coligação para as questões eleitorais. É o assunto que vamos acompanhar agora. O caldo voltou a entornar na Casa CE. Um mês depois da renúncia de André Mendes de Carvalho, as comadres voltaram a zangar-se. Desta vez, quem pode estar de saída é Justino Pinto de Andrade, presidente do Bloco Democrático, um dos 6 partidos que integram a coligação. O político foi afastado das suas funções depois de ter participado no encontro com o presidente da UNITA e Abel Chivukuvuku. O vice-presidente Justino Pinto de Andrade apenas foi suspenso das suas funções, ou das funções que ele exercia como vice-presidente para os assuntos eleitorais e autárquicos, por consenso das partes, na última reunião do Colégio Presidencial, isto realizado há 6 semanas atrás. Justino Pinto de Andrade diz que tomou conhecimento da suspensão aplicada ao Bloco Democrático pelas redes sociais, embora o assunto já tivesse sido discutido com a direção da Casa CE. O político prefere usar o termo congelamento para se referir ao seu afastamento das funções que desempenha na coligação. Justino Pinto de Andrade refere ainda que o Bloco Democrático já teve motivos mais do que suficientes para abandonar a Casa CE. O político recorda que o partido chegou a condenar publicamente
algumas decisões dos seus pares. Um deles foi a saída do Dr. Abel Chivuco-Vuco, primeiro facto, e nós manifestamos publicamente o nosso desagrado, até porque nem fomos tidos nem achados. E outro facto foi mais recente. O presidente anterior, presidente da Casa CE, o almirante Mendes Carvalho, Miau, também foi afastado da sua função sem o nosso acordo, sem o nosso conhecimento. É que também não fomos nem tidos nem achados. Portanto, não é um programa de desconhecer. Nem fomos nem tidos nem achados. Houve um grupo de dirigentes que assumiu essa responsabilidade, não nos consultou. É evidente que não é assim que se deve agir. O presidente do Bloco Democrático deixou ainda em aberto a possibilidade de incorporar no seu partido outros atores políticos da oposição, incluindo Abel Chivuco-Vuco. Dr. Laurindo, comece por si para tentar perceber o que terá havido de errado na atitude de Justino Pinto de Andrade em participar deste encontro com a UNITA e com Abel Chivuco-Vuco. Bem, eu não sei se terá havido algo de errado. E se houve algo de errado, eu acredito que se inscreve na lógica dos afetos. Ou seja, quando eu falo na lógica dos afetos, eu considero que a política, para além de todos os meandros que ela tem, mas também a política é feita de afetos e com afetos. E talvez, digo talvez, poderá escapado ao Dr. Pinto de Andrade, com toda a robustez política, intelectual e até de valores que ele tem, avisado, dado a conhecer ao presidente da Casa CE do projeto que ele está, ou no projeto em que ele está a inserir, ou está a tentar inserir-se. Fica bem. Não sei porque é que não o terá feito, mas penso que isto é o elemento fundamental. Mas o comunicado da Casa CE também é claro. Sim. Pretende que clarifique a sua posição. E estamos uma vez mais aqui no conceito de clarificar. Clarificar é dar luz, é possibilitar que cada um conheça a sua responsabilidade dentro de um determinado projeto. E quando as coisas estão clarificadas, quando os fenómenos estão clarificados, os maus entendimentos não têm espaço numa instituição onde os fenómenos estão esclarecidos. Então, eu penso que se houve alguma coisa, terá a ver com estas situações. Dr. David Mendes, por aquilo que se ouviu do Dr. Justino, fica-se com a ideia de que a comunicação não tem fluído da melhor forma a nível da liderança da Casa CE. E por outra, sendo parte de uma coligação, o Bloco Democrático deve ou não respeito à liderança da Casa, que é onde está afiliado? É elementar que deve. É elementar isso. Quando se faz parte de um pacto, ao se retirar do pacto, tem que anunciar as partes compostas. Mas o Bloco Democrático retirou-se, efetivamente, ou participou apenas de uma conferência de imprensa? Deixa-me trazer aqui para a linguagem comercial. Sim. Se constitui uma sociedade entre 12 indivíduos, ou 3 indivíduos, para explorar uma determinada atividade, se um dos membros constitui uma outra empresa à parte para o mesmo fim, o que é que há? Concorrência desleal. É o que está aqui a acontecer. Se a Casa CE tem o Bloco Democrático como parte de um pacto político, quando o Bloco vai firmando, vai dando ideias de que está a firmar um outro pacto, é óbvio que a Casa CE tem interesse em que essa pessoa não permaneça no seu seio, assuma a sua responsabilidade de sair ou de permanecer. Não pode jogar com pau de 2 bicos. Negocia de um lado, mas faz parte do outro. Quer dizer, onde der certo, onde se mantém. Isso não é correto em política. Justino Pinto de Andrade desvaloriza a suspensão, porque está suspenso neste momento das responsabilidades que tinha na Casa, e afirma ser normal existir desrespeito aos estatutos da coligação. O que é que isso quer dizer? Quando diz que é normal, desrespeito aos estatutos não é normal. Mas ele diz que isto é frequente na Casa, aconteceu quando se afastou o Chivuco-Vuco e quando se afastou Miau também da liderança. Isso demonstra que quebrou a confiança.
Quer dizer que, no pacto, este grupo não demonstra confiança. As pessoas preferem agir, não é, sem contar com esta força. Porque, e aí começa a dar razão, porque tem outras intenções. Com quem diz, estamos apenas queimar até 2022, mas nós vamos nos embora. É óbvio que ninguém quer um casamento com data marcada de término. É preferível terminar quanto antes, para que os prejuízos não sejam maiores. É só tanto quanto isso. Dr. Laurindo Vieira, eu, olhando para si enquanto sociólogo, gostaria que tivesse um olhar mais técnico a esta questão, tendo em conta a imagem que se passa ao eleitorado. Já não falta muito para termos eleições, a Casa C é uma coligação, tem alguma expressão, mas nos últimos meses está envolvida em, não diria escândalos, mas em várias situações que acabam por manchar a imagem da própria coligação. Sim, mancham, porque veja, o processo político ou a ação política constrói-se também com base num processo de vinculação. As pessoas que estão num determinado partido têm uma vinculação com este partido. As coligações, quando os partidos coligam-se, fazem uma vinculação. E submetem-se à autoridade de quem, num determinado momento, é o cabeça de lista ou é o responsável daquela coligação. É evidente que as influências, quer negativas, quer positivas, têm repercussão direta no eleitorado. E Robert Michael, que trabalha muito bem a dimensão dos partidos políticos, ele diz e afirma com certa fundamentação. Da mesma forma que os cristãos olham para o céu e acreditam em Deus, os militantes olham para o partido e acreditam nos seus líderes. Quando os líderes têm deste problema, há descrença no eleitorado, não tem como. Bem, nós vamos continuar com a mesma crença aqui para a revista Zimbo, dizendo que o Banco de Poupança e Crédito só deverá regressar aos lucros a partir de 2023, altura em que prevê concluir a implementação do plano de recapitalização e reestruturação em curso desde 2020. Entretanto, para este ano, o banco vai despedir mais de 1.300 trabalhadores até junho e encerrar 73 agências em todo o país. É um dos 6 eixos do plano de recapitalização e reestruturação do maior banco público do país. Entra agora para a terceira e última fase e as previsões apontam para o despedimento de 1.347 trabalhadores até junho deste ano. O banco tem uma estrutura muito pesada, portanto, o banco não gera receitas suficientes para cobrir os seus custos, muito devido à qualidade dos seus ativos, não é? Que já falámos, mas também devido à estrutura pesada de custos que o banco tem. Para terem uma ideia, o banco tinha em 2018 mais de 5.000 trabalhadores. Os trabalhadores que saíram mal em termos de procedimentos e em termos de indemnização. Saíram mal. Para lhe dizer, não queria dizer, mas vou dizer, porque a informação é para ser consumida, o banco está em tribunal. E ainda não fomos nós que levamos o banco ao tribunal. Assim, o BPC torna-se no banco com maior prejuízo em 2020, uma tendência que se arrasta há vários anos, reforçando a necessidade de recapitalização, avaliada em mais de 1 bilhão de kwanzas. Bem, vamos olhar para este assunto. Doutor David Mendes, comece por si. O BPC vai demitir até junho deste ano mais de 1.300 trabalhadores. Começamos por aí. Se nós já temos problemas de desemprego, qual é a justificação de mandarmos 1.300 funcionários, chefes de família ao desemprego? Encerrar agências. No dia a dia nós temos sentido que o país precisa de agências. Não há agências bancárias. E o BPC, o maior banco público, quer fechar agências bancárias. Alguma coisa não está a dar certo aqui. Quer-se lutar para emprego. Vai pôr pessoal na rua. Há bichas enormes, filas enormes nas agências do BPC. E o BPC vai fechar agências. Como é que funciona isso?
Desculpa, podem me trazer toda a justificação económica, na minha cabeça não entra. O objetivo de salvar o banco não justifica Não estas justifica. medidas? O banco, o BPC, e eu falo com muita propriedade, porque eu tenho a lista dos grandes devedores do BPC. Dos grandes devedores do BPC. O problema do BPC não é o trabalhador. O problema do BPC são os devedores. Devedores de milhões de dólares. Recuperem esse dinheiro. Não vale a pena atirarem no coitado do trabalhador em refém dos gestores. Doutor Laurindo, a questão da reestruturação que se pretende para o banco justifica estes despedimentos de trabalhadores? Vamos olhar primeiro... Porque a informação que se dá, portanto, dos gestores é que o BPC só tem dado prejuízos, apesar do dinheiro que tem sido injetado há vários anos, o BPC só tem dado prejuízos e uma das formas de se reduzir gastos seria agindo deste jeito, encerrando agências e demitindo alguns trabalhadores. A primeira questão que se pergunta é a seguinte: quantas naturezas ou que naturezas tem o BPC em matéria de gastos e qual delas é maior? Será que a maior natureza é aquela que deriva dos salários? Esta é uma questão que o BPC devia explicar-nos. Segundo, que tipo de planos de atratividade tem o BPC? Porque quando se cria um banco, não se cria um banco para que dê prejuízos. Os gestores que criam um banco têm sempre a ideia, e assim em economias e em negócios, que ele dê rendimentos, que ele dê lucros. Né? Se é um banco suportado pelo Estado, o dinheiro que foi injetado, que não deu lucros, para onde é que foi parar? Ou seja, quer dizer, por mais que se queira fazer esta revitalização do banco, e a justificação até pode ser boa, porque podemos tomar aqui a metáfora de um navio que está a afundar, e se o navio está a afundar, e se o comandante do navio diz, olha, temos que atirar toda a bagagem para o alto mar, para que o navio não afunda, é evidente que todos os passageiros terão de fazê-lo. Bem, mas neste caso concreto, o BPC está a afundar e os trabalhadores não podem nem devem ser os elementos de justificação, porque estamos a falar de questões de natureza social. Não estamos a falar apenas de mandar trabalhadores para casa. E por cada trabalhador devem estar 5, 6 ou 7 elementos. Quer dizer, se nós estamos a falar de 1.300 trabalhadores até junho, se multiplicarmos por 5 indivíduos do agregado familiar, veremos quantas famílias correm o risco de passarem a fome. E como disse o Dr. David Mendes, numa altura desta, eu penso que a revitalização deve passar fundamentalmente por uma gestão humanista. Isto é fundamental. E o Estado aqui deve pôr mão no sentido de poder salvaguardar os interesses dos trabalhadores. Porque não basta dizer que vamos indemnizar. O sindicato diz que os interesses não estão a ser salvaguardados. Aqui até poderia entrar num acordo com os sindicatos, estava a falar dos sindicatos, de baixa de salários. Se o índice salarial for muito alto, pode-se negociar com o sindicato. Se ganhava 5, passa para 3, se ganhava 10, passa para 4, de forma a manter-se os postos de trabalho. Porque a questão do emprego, Dr. David, e corrija-me se estiver enganada, vai muito além do salário em si. É a questão da dignidade. Ou seja, para um chefe de família estar em casa e passar o dia em casa com as crianças e com a família, apesar de todas as dificuldades e os constrangimentos que vive, isso acaba por afetar também a autoestima da pessoa. Do ponto de vista emocional, é uma situação difícil de se gerir. Não só quando a pessoa é mandada para o desemprego, que é o caso, e acontece muito com as pessoas que são reformadas. Não há entre nós uma política de inserção do reformado na vida social. E o que é que acontece? O indivíduo que saía todos os dias, de fato, tem aí 50 fatos no guarda-fato. De um dia para o outro já não olha para o fato, tem que ir à igreja para usar o fato. Então, quando nós pensamos em tirar 1.300 trabalhadores do BPC, estamos também a pôr 1.300 empregadas domésticas fora de serviço. É um círculo, né, que se vai, começa do despedido, da empregada doméstica, do colégio que não se terá capacidade de pagar, da faculdade em que estava que tem que trancar o ano. Quer dizer, vai-se criar um círculo
giratório que esse trabalhador vai produzir consequências negativas a uma pluralidade de pessoas. Doutor Laurindo, o banco, por outro lado, diz que é uma situação necessária para conseguir gerar lucros. A partir de 2023 é a previsão. Acredita que o BPC vai, de facto, em algum momento, conseguir gerar lucros, tendo em conta a questão do crédito mal parado, tendo em conta a questão dos empréstimos que não são reembolsados, e até do número de agências que vão ser encerradas? Elas começam a ser encerradas amanhã já, segunda-feira. Quer dizer, o BPC até podia gerar lucros. Se portar, na verdade, como um banco comercial, com atratividade. Veja, Leda, nós temos dificuldades até com um multicaixa, de obter um extrato bancário no multicaixa do BPC. E se não for um multicaixa, são as pessoas que mexem nas contas? Sim, o BPC é uma caixa onde os nossos salários são depositados, recebemos e acabou. Enquanto não existir uma organização interna, o BPC não vai gerar lucros, não tem como. Não vai gerar lucros. Tem que ter outros negócios, tem que ser parte em outros negócios. Seria o mesmo que o governo dissesse a TAG, um exemplo muito concreto, que está sempre numa situação de falência, e o Estado não quer que a TAG desapareça, porque é a companhia de bandeira. Sempre que é o que está a acontecer com o BPC? O Estado devia assumir o BPC como seu banco público, o banco de bandeira, e encontrar métodos diferentes de nomeação dos seus presidentes do Conselho de Administração. Ir naquilo que acontece nas empresas privadas. O currículo, candidatura por currículo. E quem chega no banco tem que apresentar um programa de ações para a recuperação do banco. Não é alguém que diga, está aqui o banco, passa a girar. Não. Você quer vir, qual é o seu currículo? Esta é a situação real do banco. O que é que você nos apresenta para retirar este banco da situação em que se encontra? É preciso que as pessoas assumirem cargos públicos, nesse caso até bancários. Não basta só ter a confirmação de boa militância, a confirmação de bom economista. É preciso que se confirme que ele tem um programa próprio para retirar essa empresa da situação em que se encontra. Quando algum de nós concorre para um emprego numa empresa privada, primeiro apresenta o seu currículo vitae. Seguidamente tem a entrevista. Para que é que serve a entrevista? Para sabermos os sonhos. Como é que os sonhos desse indivíduo há de se incorporar na empresa. Porque pode ter um grande currículo, mas não tem sonhos. E quem quer dirigir o BPC tem que ter sonhos. E tem que apresentar no papel como é que vai tornar esse seu sonho em realidade. Senão nunca mais tiramos o banco dessa situação. Bem, vamos continuar dizendo que Benguela tem novo governador. O Presidente da República pediu a Luís Nunes que trabalhe com a classe empresarial para melhor aproveitamento das potencialidades da província, com destaque para a agropecuária, pescas, indústria e turismo. João Lourenço também nomeou Nuno Bernabé Mahapi Dalla para governador da província da Huila. Depois de aproximadamente 3 anos à frente dos destinos da Huila, Luís Manuel da Fonseca Nunes muda-se agora para a vizinha província de Benguela. O novo governador conhece o desafio que tem pela frente, por isso não pretende enfrentá-lo sozinho. Ninguém sozinho muda nada. Sozinho não é nada. Nuno Mahapi Dalla é o homem que se segue no governo da província da Huila. O antigo vice-governador para os serviços técnicos e infraestruturas tem agora a missão de continuar a obra deixada por Luís Manuel da Fonseca Nunes. O velho problema no setor da energia é para já o primeiro desafio identificado pelo novo governador. Nós não estamos ligados no Sistema Nacional de Energia, que é a energia produzida pelas grandes barragens. Os recém-empossados contam desde já com o voto de confiança do Presidente da República. João Lourenço destaca a juventude, formação e o caráter do novo governador da Huila. Quanto à província de Benguela, o chefe de Estado pede mais trabalho com a classe empresarial. Os novos governadores das províncias da Huila e Benguela
foram nomeados na passada quarta-feira pelo Presidente da República. Nuno Mahapidala substitui no cargo Luís Manuel da Fonseca Nunes, enquanto o novo governador de Benguela entra no lugar de Rui Falcão Pinto de Andrade. Bem, Dr. Laurindo, começo por si. Há muita expectativa em relação à ida de Luís Nunes a Benguela. Há alguma razão específica para isso? Há uma expectativa muito alta. E a expectativa deriva de toda a performance política, mas muito mais social, que o governador Luís Nunes teve relativamente ao trabalho desempenhado e desenvolvido na Huila e no Lubango, em particular na cidade, mas de uma forma geral na Huila. Foi um governador que teve sucesso. Dos últimos governadores foi aquele que mais esteve a nível da imprensa, falada e tudo demonstrou que conseguiu cumprir com as suas obrigações enquanto gestor público. Mas aqui um dado interessante que eu considero nesta nomeação. Luís Nunes vai a Benguela como governador e deixa a nomeação do Sr. Presidente da República, mas eu acredito que há uma influência, as pessoas não gostam de falar disso, mas há uma influência e tem de existir esta influência, porque o Presidente não conhece todos. Quando as pessoas são nomeadas, são indicadas em função do seu bom nome, em função da sua boa performance. E aqui eu não tenho certeza que foi um excelente trabalho do senhor governador. Provavelmente terá sido consultado perfeitamente, sim, acredito que sim, mas não deixa de ser algo que eu considero bastante positivo, e até por ser um jovem, e isto vai fazer com que o ex-governador do Lubango se sinta realizado, porque está alguém que vai dar continuidade aos projetos por si iniciados na Huila. Eu acho que sim. Doutor David, o facto de Luís Nunes ter uma vida empresarial ativa não terá influenciado positivamente para que gerisse como geriu a província da Huila durante o tempo em que esteve à frente? Eu sempre fui crítico dele. Nunca escondi esse meu lado crítico, o facto dele fazer negócio consigo mesmo. Eu nunca deixei de criticar isso. Porque a empresa que mais trabalho fazia na Huila era o Matapalo. O Matapalo de que ele era sócio. Então, eu nunca deixei de criticar isso. Por outro lado, a Huila Benguela é aquilo que o presidente João Lourenço diz, ele é um bom jogador de xadrez. Estamos em pré-campanha. O presidente fez uma promessa para Benguela, transformar Benguela, né, como é que ele chamou? Numa Califórnia. Então tem que começar. Tem que dar sinais. Né? E ao levar esse empresário para Benguela, e apelou mesmo o presidente para unir os empresários. Sim, pediu para que trabalhasse com os empresários locais. Com vista a proporcionar, nesses 1 ano e pouco que faltam, um crescimento econômico, um crescimento social que garanta ao presidente a sua reeleição. Mas essa mudança, a província de Benguela surge pouco menos de um mês após o presidente ter estado em Benguela para inaugurar a fábrica têxtil. Será fruto de alguma coisa que o presidente tenha visto e com certeza não lhe tenha agradado? Pode ser que os relatórios que recebia de Benguela fossem relatórios de pompas e circunstâncias, mas no terreno não era aquilo que ele viu. Porque Benguela está uma calamidade. Benguela, Lubito, Catumbela, pelo menos são as áreas que eu visitei nos últimos tempos, não é? Está uma calamidade. Benguela retrocedeu na qualidade de vida. Então, o que é que o presidente faz? Tira um indivíduo de uma província onde os populares, os habitantes do Lubango particularmente, para não falar da Huila, pediram para que ele ficasse. É caso raro em Angola. Os habitantes dizerem que não tiram o nosso governador. O normal é todo mundo dizer, leva-lhe, já não lhe queremos. E esse não está dizendo, não lhe leve, não lhe leve. Então, o que é que o presidente quer?
aquela dinâmica que ele colocou no Lubango e na Huila de forma genérica, venha colocá-la em Benguela. Veja, estivemos aqui a ver o problema da execução dos programas. Recebem dinheiro, põem dinheiro noutras coisas, gastam dinheiro, não se explicam. O que é que acontece? O presidente diz, não, esse indivíduo, pelo menos dá sinal, como é empresário já não precisa mesmo de roubar. Então, deixa trazer essa pessoa que dá-me sinal de honestidade para fazer a província subir. E aqui, o jogo político, na pré-campanha eleitoral, viu um bom treinador também fez isso, viu o cenário de jogo, a UNITA mudou o seu secretário, foi pôr lá um jovem para ver se consegue enfrentar aquela máquina de Benguela, e o presidente disse, calma aí, também vou tomar atenção, vou buscar alguém que possa, tecnicamente e não politicamente, convencer. Era só para acrescentar. Sim, doutor Laurindo. É que tem que ir já para o seu minuto. Não, era só uma questão. Sim, mas vou deixá-lo. Antes disso, geralmente, em política não basta apenas conhecer a política, é também conhecer os políticos, conhecer os gestores. E há uma relação muito positiva entre a política e o empresariado. Os bons empresários normalmente dão-se bem na política. Há estes estudos que confirmam isso. O único empresário que se deu mal na política é o Donald Trump. Seu minuto, doutor. Doutor Laurindo, seu minuto. Bem, o meu minuto, infelizmente, é de pesar, e dedico este meu minuto à memória do padre Manuel da Veiga, se a memória não me falha este nome, que foi assassinado por uma situação trivial, que não justifica, o padre colombiano. Sim, o padre colombiano, não justifica, e nada justifica uma morte, e principalmente naqueles moldes. Então, apresentar à comunidade católica e à comunidade da Santíssima Trindade, de que ele era o pároco, as minhas sentidas condolências. Obrigada. Doutor David Mendes, o seu minuto. O meu minuto vai para o município do Soio. Eu vim ontem do Soio, depois de 3 dias de trabalho, de constatação local, fiquei muito triste com o que vi. O Soio parou no tempo. Não é possível acreditar que as companhias que estão lá não tenham responsabilidade social. Eu fui a Manga Grande, fiquei chocado, hospitais, bens públicos com poucos anos de existência totalmente vandalizados. Não é possível se aceitar esse tipo de administração. Não é possível que os bens públicos, entre eles um centro de saúde, que deveria servir a comunidade, não serve por vandalização. É aí que eu continuo a defender que na administração não devem ir cabos políticos, mas pessoas que saibam de facto administrar. Muito obrigada, doutor David Mendes, pelo seu minuto. Doutor Laurindo Vieira, obrigada por ter estado connosco. Deste modo, terminamos mais uma edição da Revista Zimbo. Convido a fazer connosco mais um intervalo neste jornal. Quando regressarmos, vamos contar-lhe outras notícias. Na Costa do Marfim, os restos mortais do primeiro-ministro Hamed Bakayoko chegaram hoje a Abidjan. Hamed Bakayoko, de 56 anos, morreu de cancro na Alemanha, mas foi primeiro assistido num hospital de Paris. Bakayoko já não concorreu às eleições legislativas que deram vitória ao partido do presidente Ouattara. Na quinta-feira, o governo declarou um período de luto nacional de 8 dias, de 12 a 19 de março. O programa oficial inclui homenagens da nação na quarta-feira, seguindo-se a transferência do corpo no dia seguinte para Norte, onde será sepultado sexta-feira em total privacidade da família. Bakayoko, que também era ministro da Defesa, foi evacuado para a França no dia 18 de fevereiro em um avião especial por motivos de saúde, antes de ser transferido para um hospital na Alemanha no último fim de semana durante as eleições legislativas na Costa do Marfim.
Apesar da sua ausência, foi reeleito deputado por maioria esmagadora em seu reduto no norte. Apreciado por todos os lados de um país marcado por altas tensões políticas, os oponentes estavam ansiosos para prestar homenagens. Enquanto isso, o ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, em liberdade condicional em Bruxelas após a sua absolvição pelo Tribunal Penal Internacional TPI, adiou seu retorno à Costa do Marfim, inicialmente agendado para meados de março. Em nota, Gbagbo disse que fazia isso para associar-se plenamente na pura tradição africana ao luto que atinge a Costa do Marfim neste período. E na Tunísia, pelo menos 6 pessoas morreram e outras ficaram feridas após a explosão ontem de um tanque de asfalto. A tragédia aconteceu numa zona industrial do sudoeste do país. A explosão, cujas causas ainda não são conhecidas, ocorreu por volta das 9h30 desta manhã. 4 pessoas morreram no local e as outras 2 depois de serem transportadas para um hospital em Gabes. Fizemos uma primeira avaliação preliminar de 6 mortos e um ferido, disse Mohamed Tria, porta-voz da Proteção Civil. As operações de busca para encontrar outras possíveis vítimas ainda estão em andamento, acrescentou Tria, sem poder dar mais detalhes. De acordo com imagens publicadas pela mídia local, uma enorme fumaça preta cobriu parte da zona industrial de Gabes. Após as notas de atualidade internacional, convido a fazer mais um intervalo. Morreu o embaixador Bento Ribeiro, também conhecido por Cabulo. Segundo uma nota do Ministério das Relações Exteriores, Bento Ribeiro, que fora embaixador nos Estados Unidos, morreu hoje em Lisboa, vítima de doença. Alberto do Carmo Bento Ribeiro, Cabulo, faria 80 anos este ano. É de 21 de dezembro de 1941. Foi um dos 17 membros do primeiro governo da Angola independente, escolhido por Agostinho Neto. No dia 14 de novembro de 1975, Bento Ribeiro Cabulo tomava posse como secretário de Estado da Indústria. Também foi secretário de Estado das Comunicações e ministro da Indústria, o mais alto cargo que exerceu no governo. Seguia-se depois a carreira diplomática e sempre como embaixador extraordinário e plenipotenciário do Estado angolano. A primeira missão diplomática cumpriu-a na Namíbia, pátria de Sanoyoma. Depois seguia-se o Zimbábue, de Robert Mugabe. A República Checa, Alemanha e Holanda, hoje Países Baixos, foram outros 3 países no velho continente onde Bento Ribeiro Cabulo serviu como embaixador. Por fim, esteve ao serviço da diplomacia angolana em Washington, onde chegou em 2011, entregando as cartas credenciais ao democrata Barack Obama, então presidente dos Estados Unidos. Bento Ribeiro Cabulo deixava a missão de Angola nos Estados Unidos em agosto de 2014. Morreu em Lisboa, vítima de doença. O Ministério das Relações Exteriores lamenta a morte de Alberto do Carmo Bento Ribeiro Cabulo, embaixador de carreira, já estava reformado. Com esta notícia triste, colocamos ponto final a esta edição do Jornal da Zimbo. Resta-me dizer-lhe que pode continuar a enviar-nos ideias de reportagens, utilizando para isso o correio eletrónico alerta@tvzimbo.com. Faça um retrato do seu bairro, escreva a sua história e envie para nós. Agradecemos a preferência e a fidelidade à TV Zimbo e fazemos votos de que tenha a continuação de uma ótima noite. Boa noite.